O Ponto a Ponto está começando. O programa Ponto a Ponto recebe hoje uma das figuras mais respeitadas e conhecidas da Igreja Católica Brasileira. Quem está aqui para conversar conosco é o arcebispo emérito da Paraíba, Dom José Maria Pires, que veio a Campina Grande para fazer uma palestra na 19ª edição do Encontro da Nova Consciência. Dom José vai proferir uma palestra com o tema Religião e Ecologia, mas vai participar também das mesas de debate sobre direitos humanos e intolerância religiosa. Dom José, boa tarde, obrigado por ter vindo a Campina Grande, ao nosso programa Ponto a Ponto. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito boa tarde. Como é que o senhor, muita gente se preocupou quando nós anunciamos lá no rádio desde ontem, que o senhor viria hoje para aqui. Procure saber como é que está Dom José de saúde. Está bem? A saúde dá para o gasto. Posso desempenhar todas as minhas funções de arcebispo aposentado, porque a saúde é suficiente, corresponde. Graças a Deus. É verdade que o senhor já passou dos 90 anos? Eu vou completar 92 em breve, 15 de março. 15 de março, está pertinho. Pertinho. É uma bênção chegar a essa idade, né, Dom José? Sim, mas estou programado para 113 válidos. 113 é o prazo de validade, mas pode ser prorrogado, né? Não. 113 válidos. Depois dos 113... tudo já, agora, aí eu me aposento. Aí se aposenta mesmo. Aliás, eu quero fazer aqui um registro, o público telespectador vai me permitir. Minha mãe completa hoje 80 anos e está nos assistindo agora, Dona Maria do Carmo. E quando eu falei que o senhor seria entrevistado, ela disse, vou assistir a entrevista de Dom José. Dom José, qual foi a primeira vez que o senhor foi chamado de Dom Pelé e por quê? Olha, a primeira vez foi numa das assembleias dos bispos. Estávamos em São Paulo para a Assembleia dos Bispos e eu fiquei conversando com outro bispo, que era muito amigo meu, e nós entramos atrasados na sala. Como o outro era gordo, forte, então disseram Feola e Pelé. Que jogavam juntos, né? A partir daí, então começaram a me chamar de Dom Pelé, porque eu era o único bispo negro no episcopado brasileiro. E Pelé estava em ascensão naquele tempo. Estava no auge, né, da carreira, né? Mas o senhor não se aborreceu com isso? Não, de forma nenhuma. Até porque o senhor gosta de futebol também? Eu gosto de futebol e também gosto da minha origem negra. Eu sou descendente de africanos. Nós somos, né? Aliás, no Brasil, são poucos os que dizem que tem sangue puro. É uma miscigenação, né? Todos nós... Pois é, mas em mim não é só miscigenação, não. A prevalência do sangue africano é muito maior. A minha mãe era descendente direto de africanos, como meu pai era descendente de portugueses, então eu saí assim, um negro desbotado, mas com as características de negro. Tá certo. O senhor me dizia que é um paraibano nascido em Minas, isso é verdade? Sim, eu sou paraibano porque passei 30 anos na Paraíba. Naquele período... bem difícil, mas também muito significativo em minha vida, porque foi logo que terminou o Concílio Vaticano II. 60 eu fui nomeado no finalzinho do concílio. Eu fui nomeado arcebispo da Paraíba em dezembro de 1965. Era Paulo VI ainda? João XXIII o Papa? Era Paulo VI. Paulo VI. E vim para a Paraíba no começo do ano seguinte, março de 66. E fiquei até o começo de 96. Portanto, fiquei 30 anos na Paraíba. Aí me tornei paraibano. O senhor gosta muito da Paraíba, né? Eu sou paraibano, nascido em Minas Gerais. Quando o senhor era arcebispo da Paraíba, quais os bispos que passaram por Campina Grande? Quando eu tomei posse, era bispo em Campina Grande, Dom Manuel Pereira. Dom Manuel Pereira teve como sucessor Dom Luiz Gonzaga Fernandes. E depois dele veio o Dom Matias. Dom Matias Patrício, né? Então foram esses, naquele período foram esses. E agora está aí Dom Jaime Vieira Rocha, né? Dom Jaime já era bispo, mas não era ainda aqui no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte. O senhor foi sucedido na arquidiocese por Dom Marcelo Cavalheiro, que tinha sido seu bispo auxiliar, né? Foi meu bispo auxiliar, depois foi bispo de Guarabira, primeiro bispo de Guarabira.
nós falamos sobre a cor negra. O senhor, com muito orgulho, diz que é negro e eu também sou descendente de negro com muito orgulho. O negro ainda é discriminado no nosso Brasil, Dom José? Demais, demais. A discriminação é consequência de um preconceito, porque o negro entrou no Brasil como escravo. Então, ainda que fosse um negro que viesse de uma cultura, porque ele era formado, porque lá na África ele tinha destaque, mas como escravo ele era considerado inferior. Então, esta situação de ser escravo, portanto inferior, passou a tornar-se um preconceito. Negro é inferior. Já houve momentos piores aqui no Brasil, uma vez que hoje até a própria lei pune quem discrimina, não é? Foi um avanço. Sim, sem dúvida. E vai avançando cada vez mais. Até porque antes o negro não podia ser padre nem religioso. Eram exceções. Negros que pertenciam à congregação religiosa. A minha irmã, que residia comigo, desejou ser religiosa. Ela teve que percorrer várias congregações, não foi aceita porque diziam: a nossa congregação não permite receber moças de cor. Já pensou? Moças de cor são negras, né? Por último, ela foi recebida na congregação das Missionárias de Jesus Crucificado, que é uma congregação brasileira, mas só pode ser recebida como de segunda classe. Para ser de primeira classe, corista, era necessário que fosse ou branca ou formada. Como minha irmã não era branca e não era formada, só tinha curso primário, tinha que ser recebida na segunda classe, né? Já pensou? Como se a cor da pele dissesse da capacidade da pessoa. Pois é, mas daí houve então um progresso grande, porque foi justamente o Concílio Vaticano II que proibiu que houvesse essas discriminações. Então, a partir daí, não há mais classes nas congregações religiosas. Todas elas são admitidas como irmãs, simplesmente. O senhor sempre se destacou nessa luta contra esses preconceitos, né? Na questão da negritude, sempre eu participei de todos esses encontros, toda essa luta no Brasil. Vamos fazer uma pausazinha, a gente retorna bem rápido depois de mensagens importantes que temos aí na hora do seu almoço, nessa conversa que eu tenho certeza que você está assistindo com atenção com o nosso convidado especialíssimo de hoje, o arcebispo emérito da Paraíba, Raposeiro, lá em Belo Horizonte. Ele é torcedor do Cruzeiro, nosso querido Dom José Maria Pires. Voltamos já já. O segundo bloco da nossa entrevista com Dom José Maria Pires. O senhor diria que a injustiça social tem diminuído no país, Dom José? Olhe, em certo aspecto, sim. Hoje, por exemplo, a gente sente que as classes consideradas que têm salário mais baixo estão podendo comer melhor. Porque antes, digamos, há 8 anos, 10 anos atrás, cada semana a inflação ia crescendo. Engolia o saláriozinho todo, né? Hoje, pelo fato de haver essa manutenção do salário, as classes rendem menos, que têm menos salários mais baixos, estão podendo manter o seu teor de vida. Então, isso é um aspecto que é realmente muito importante e que diminui as injustiças sociais. Esses programas do governo Lula, o senhor acha que são uma coisa boa ou eles, de certa forma, contribuem para fazer com que algumas pessoas fiquem preguiçosas, digamos? Olha, há um pouco uma coisa e outra. Quando Lula começou, e então veio aquele programa de ajuda às pessoas que estavam desempregadas, a gente gritou contra. E eu tive um encontro com o Frei Beto, que era assessor dele, dizendo: olha, a gente está voltando atrás. O que seria importante seria o governo criar condições para que as pessoas trabalhassem. Na medida em que elas se organizam e trabalham, mas ainda elas não têm condições de viver, então o governo vai dando um subsídio para que elas possam viver, possam produzir. Na medida que elas vão produzindo, esses recursos desaparecem. O governo dando essas bolsas famílias, etc., as pessoas se contentam com aquilo. Mas acontece que realmente a situação foi melhorando, não é o ideal, podia ter sido melhor, mas com certeza a situação do povo no Brasil hoje é muito melhor do que antes do governo Lula.
o Nordeste que o senhor conhece tão bem, ainda é a região mais pobre, ou ali no Vale do Jequitinhonha, naquele norte mineiro, tem situações parecidas com as daqui? Tem situações piores, porque também naquela região não só existe a pobreza, mas não há essa tensão do governo para com aqueles que vivem, por exemplo, as favelas. É uma coisa terrível. A gente vê nas favelas não só a situação de pobreza, mas também de promiscuidade que ultrapassa a situação aqui do Nordeste. O senhor sempre foi considerado um progressista dentro da Igreja Católica. O senhor, Dom Helder Câmara, de saudosa memória. A Igreja tem avançado, Dom José, ou ainda há um certo viés de atraso aqui e ali? Eu diria que tem avançado sim. Nesse sentido que nós tivemos o Concílio Vaticano II e que deu passos largos nesse sentido. Por exemplo, na questão do ecumenismo, como hoje nós buscamos cada vez mais o encontro entre aqueles que têm religião. Hoje a gente tem encontros de bispos católicos com pastores evangélicos, né? Então, nesse sentido, cresceu bastante. Agora, me parece que a igreja tem que ser mais profética, isto é, dar passos nesse sentido de cada vez mais melhorar a situação humana. Eu dou um exemplo, a questão da violência. Ora, o brasileiro não é violento. Antes, digamos, há 50 anos atrás, nós tínhamos uma tranquilidade, saímos de casa, podíamos sair de noite. Dormia com a porta aberta. Né? Quando a gente se encontrava com uma pessoa que você não conhecia, você queria saber quem era, se Dava precisava de alguma coisa, não é? E se precisasse, você podia levá-lo para sua casa. Hoje nós todos temos medo. Então, é uma situação que não existia, o brasileiro não é violento, mas que realmente existe e acho que seria um dos campos do profetismo da igreja. Como é que São Francisco de Assis lutou para que aquelas cidades que estavam brigando se tornassem irmãs, não é? Como é que aquelas pessoas que estavam sofrendo, ele com aquela história do lobo de Gubbio, mostrou como era necessário a gente buscar a paz. Como é que São Francisco pregou para os franciscanos que ninguém podia andar armado, nem a arma exterior, nem essa arma da violência. Então, há todo um trabalho a ser feito e que no Brasil teria já o campo preparado, porque nós não éramos violentos no passado, não é? A gente podia sair tranquilamente, viajar tranquilamente, não é? E hoje a gente... Então, para mim, esse é um dos aspectos, porque também é um dos aspectos muito do Evangelho, a mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Quando o senhor lembra de Dom Helder Câmara, o que é que lhe vem à cabeça, Dom José? Me vem logo Dom Helder tangendo gado com uma maniva. Com a maniva, não era nem bengala, a maniva. Né? Maniva é a varazinha que se planta a mandioca, para quem não sabe, né? Ele, então, tangendo o gado e dizendo, gente, olha, não faz o gado correr não, porque ele comeu mandioca, então alguma vez pode sentir-se mal. É a imagem que eu tenho de Dom Helder e que eu conservo, inclusive, lá na minha estante. É a imagem que eu tenho de Dom Helder e que eu conservo, inclusive, lá na minha estante. Vamos agora para o último bloco da nossa entrevista de hoje com Dom José Maria Pires, arcebispo emérito da nossa Paraíba. Dom José, qual a importância do despertar para a consciência ecológica? É que realmente é necessário conservar aquilo que é de todos, preservar aquilo que não pode ser de um grupo, não pode ser interesse desse ou daquele, mas que é um bem público, é um bem de todos. Deus criou tudo isso para os seus filhos, para a sua família. Então, se todos somos filhos de Deus, os bens devem ser preservados para o bem-estar de toda a humanidade. É isso que o senhor vai dizer aos que vão lhe assistir lá no Encontro da Nova Consciência. Isso faz parte de toda essa preocupação de igreja ou das igrejas com a conservação da obra de Deus, que do contrário, a gente está colocando em risco a raça humana com tudo aquilo que existe de bom no mundo. Cada pessoa tem uma ideia assim do que pode fazer para dar o seu contributo. Uns dizem eu vou plantar árvores, outros dizem eu vou reciclar o lixo. É mais ou menos por aí? Isso é simplesmente uma parte. Não pode ser a coisa individual.
Teríamos que fazer o trabalho coletivo. Então, o que realmente é importante, digamos, para uma cidade, para uma comunidade? Como é que nós podemos colaborar com as autoridades, não é? Então, aquilo tinha que ser um trabalho feito nas igrejas, nas escolas e nas famílias, para que a gente possa preservar aquilo que é de todos. A água, por exemplo, a importância da água, o valor da água e como a água tem sido poluída por empresas que querem utilizar aquilo. Como os nossos mananciais não têm sido devidamente aproveitados. Então, tudo isso que diz respeito à vida humana e o que é necessário para a conservação dela faz parte desse esforço de se conservar aquilo que Deus criou para todos. O aumento da população mundial também colabora para essa situação, porque a população aumenta num ritmo desenfreado, gente demais, boca demais para comer, como dizia minha avó, e as pessoas se utilizam de tudo, né? Sim, mas a natureza tem condições de alimentar o dobro da população que ela tem. Você vê, por exemplo, o exemplo do Brasil. O Brasil poderia tranquilamente sustentar o dobro da sua população. O que nós temos, a possibilidade que a gente tem de produção de alimentos, só que isso não é levado em conta. A preocupação é daqueles que querem produzir para se enriquecer. E não, a preocupação não seria de alimentar aqueles de que têm necessidade. O Brasil poderia alimentar, não precisaria ter famintos, nem de limitar a população, mas de produzir, e tem condições para isso. Terra cultivável é o que não falta, né? Claro. Muita terra sobrando. Mas, Dom José, com esse capitalismo que há desenfreado, as pessoas pensando só no lucro, em aumentar o seu poder econômico, financeiro, não fica meio difícil a gente... Fica, mas aí já é o problema humano. Não é a falta de condições, de recursos. A terra é a mãe terra, como chamavam e chamam os índios e os negros também. E essa mãe tem condições de alimentar a população toda que a gente tem, até de dobrar essa população. Agora, seria necessário que esses bens naturais fossem empregados e orientados para o bem-estar do povo e não para o enriquecimento de um pequeno grupo. Por exemplo, construção de barragens. Pois é. Agora mesmo, essa grande barragem que os técnicos acham que não devia ser construída, mas que realmente é o poder econômico que está dominando, o poder econômico dominando até o poder político, ao invés de se colocar como meta o bem-estar da família humana, toda ela. Os governos poderiam contribuir, o senhor entende assim, para melhorar essa história da preservação do nosso planeta? Não só poderiam, mas devem. E se não fazem isso, eles estão cometendo um crime em que merecia que o nome deles até desaparecesse da história, não é? Determinados políticos ajudam mais ou atrapalham mais, Dom José? Alguns ajudam mais. Por exemplo, não se pode deixar de reconhecer que o governo Lula tem políticos que têm ajudado, mas também no governo Lula tem políticos que têm, de certo modo, atrapalhado. Por exemplo, algo que diz respeito também à Paraíba, essa questão das águas do São Francisco, não é? E a coisa está andando aí e a gente acha que não vai dar o resultado que alguns estão esperando, né? Era necessário, primeiro, revitalizar o rio. Você não vai tirar sangue de uma pessoa que está doente. É preciso que, primeiro, que a pessoa tenha saúde para ela poder doar sangue. O Rio São Francisco está doente. Eu que conheço esse rio há tantos anos, não é? Sei a diferença... Aliás, o senhor está no estado onde ele nasce. Pois é, sei a diferença que havia entre o Rio São Francisco há 50 anos atrás e o que é hoje. Como ele está assoreado, como aquelas matas todas foram cortadas. Então, primeiro tem que tratar do rio. Vamos cuidar do rio para depois ele poder dar esse sangue generoso para as necessidades. Já que nós falamos em política e nos políticos, a distância aqui para a gente fica meio difícil. Mas para o senhor que está morando em Belo Horizonte, Aécio Neves faz um bom governo? Olha, foi tão bom que no segundo mandato ele teve uma votação muito acima do que ele teve no primeiro mandato. Quer dizer, em Minas, realmente,
os dois períodos de governo dele foram muito saudáveis para o Estado. É um bom rapaz, então, que honra as tradições do tio. Sim. Tancredo Neves, né? Dom José, para a gente concluir, eu gostaria que o senhor deixasse sua mensagem para os paraibanos que nos assistem agora, que gostam tanto do senhor e que ficaram felizes ao saber que o senhor estava regressando a Paraíba e a Campina Grande para proferir essa palestra aqui e que o senhor fique à vontade para convidar as pessoas também. Diga quando vai ser sua palestra, por favor. Bom, a mensagem é que realmente eu, sendo paraibano, eu me alegro com todos esses progressos que a Paraíba vem conseguindo. Hoje, se você compara com 10 anos atrás, você vê que a situação realmente também do povo, não vou dizer que é ótima, que é excelente, mas já é melhor. Deu uma melhorada, né? Então, a gente chega e vê que a Paraíba está crescendo, está melhorando, muitas famílias estão tendo uma situação que é razoavelmente superior ao que era antes. Então, isto realmente nos alegra, não é? E por isso eu fico feliz de poder retornar à Paraíba exatamente num encontro como este. É admirável que num tempo que é de carnaval, em que as pessoas em outros lugares só pensam em divertir-se, em Campina Grande se pense também numa semana que é para trabalhar a consciência, não é? A nova consciência, e em que temas que possam ajudar as pessoas são abordados. E é admirável que isto seja sem nenhuma preocupação propriamente religiosa. São todos aqueles de boa vontade. Então a gente poder se encontrar católicos, evangélicos, espíritas, etc., num ambiente em que nós nos sentimos a família humana. Então promoções como essa merecem realmente todo o apoio e eu fico feliz de ver que estas coisas acontecem exatamente na Paraíba. Muito obrigado. E a sua palestra será em que dia? Eu não tenho programa. Mas é no encontro da Nova Consciência, que será aberto hoje à noite, né? Eu estarei durante todo o tempo do encontro e há um dos dias que eu faço uma palestra. Exatamente, eu não sei Não tem situar. problema. As pessoas vão prestigiar todos os dias. Dom José, muito obrigado por ter vindo ao programa. Foi ótimo recebê-lo, revê-lo com tanto vigor, com tanta saúde e querendo emplacar 113 anos com esse vigor que Deus lhe dá. Não usa óculos também, né? Eu usava, mas fiz a cirurgia de catarata, mas não preciso mais. Que maravilha, ótimo. Obrigado, Dom José.